eu ingressei na faculdade, assim que eu ingressei na faculdade, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que... Estamos sim, Jaque. Ah, Te tá. ouvimos bem. Obrigada, gente. É porque tinha aparecido uma mensagem aqui na minha tela. Bom, então, assim que eu ingressei na faculdade de psicologia, eu comecei no mundo do trabalho também. E eu comecei a minha carreira dentro de uma empresa de grande porte no ramo do transporte, atuando com recrutamento e seleção e treinamento e desenvolvimento. E agora eu atuo dentro de uma consultoria. E conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que eu não só queria colocar os melhores talentos dentro da empresa, mas eu também queria ajudar pessoas que tinham talentos e tanta potencialidade quanto esses candidatos que conseguiam entrar dentro de diversos empregos e que muitas vezes não eram vistos pelos recrutadores, né? E foi assim que nasceu a consultoria Candidato de Sucesso. Hoje eu continuo trabalhando na consultoria, mas eu também tenho o meu próprio negócio, que é a consultoria Candidato de Sucesso, onde eu presto serviço de elaboração de currículo, LinkedIn, carta de apresentação, simulação de entrevista. E eu também deixei aqui no canto superior um QR Code para vocês acessarem as minhas redes sociais. Lá eu posto e vou dando várias dicas, divulgando várias coisas relacionadas à entrevista também e a processo seletivo. Mas eu não vou me estender muito sobre quem sou eu. Eu quero focar bastante na questão da entrevista, que esse é o ponto principal. E para a gente começar, antes de eu falar para vocês o que realmente vocês devem fazer durante um processo seletivo, durante uma entrevista, eu quero contar para vocês o que é que o RH ele busca, né? O que, o que ele tem buscado nos dias de hoje. Bom, então, primeiro, os recrutadores eles querem pessoas que se conheçam. Então, antes de tudo, existe a questão do autoconhecimento. A gente precisa entender onde nós estamos hoje, qual foi a nossa vivência, qual é a nossa história e aonde nós queremos chegar. Então, para você ter essa visão, você precisa se conhecer, entender que você não é uma pessoa perfeita, entender que você tem ainda coisas a aprender, coisas a melhorar. E é por isso que muitas vezes as pessoas perguntam: ah, mas eu posso falar que o meu defeito é ser perfeccionista? Não, gente, vocês não podem falar isso. Eu posso falar que não tenho defeitos? Não, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas que trabalhamos. Então, nós temos uma vivência, uma história, um contexto de vida, né? Então, você precisa entender onde você quer chegar, porque a partir daí você consegue mostrar para o recrutador com maior segurança, né? E uma das coisas que é muito importante no dia de hoje é a questão da resiliência. Por quê? Esse momento de pandemia tem mostrado muito para nós essa situação de quanto é importante ter isso na nossa vida. Por quê? Se você for olhar do nada, da noite para o dia, estava tudo presencial, poucas empresas, né, tinham as questões virtuais, tinham entrevistas virtuais, e do nada virou a chavinha e a maioria das empresas assumiram um papel virtual. Então, hoje a empresa pode estar estruturada de uma forma e amanhã pode estar estruturada de outra. Por isso que é muito importante ter isso em mente, né? Ter a questão da resiliência. E principalmente pessoas que têm brilho nos olhos, pessoas que mostram interessadas, que têm vontade e que têm aquele brilho que você nota que a pessoa realmente quer aquela posição. Então, antes da gente saber quais metodologias usar para passar num processo seletivo, que a gente também vai falar aqui hoje, que sim, precisa de metodologia para você conseguir passar numa entrevista, existe métodos para isso, você também precisa é, ter essa questão de se conhecer, né? Então, antes eu queria também deixar bem claro, né? O Mati até falou, usou soft skills, né? Eu queria deixar bem claro a diferença de hard skills e de soft skills. E antes disso, não existe uma mais importante do que a outra. As duas são muito importantes, só que o soft skill ele tem sido algo que no mercado de trabalho tem sido muito valorizado. Os recrutadores têm olhado muito, principalmente posições de início de carreira, como trainee, estagiário, aprendiz, assistente. Por quê? O hard skill são as habilidades técnicas, são coisas mensuráveis, por exemplo, formação, experiência, idioma, certificação, são coisas que você adquire conforme o tempo for passando.
Já soft skills, elas são habilidades, né, interpessoais demonstradas através de comportamento. Elas são mais difíceis de serem mensuradas, mas elas podem sim serem observadas, né, através do comportamento. E aí, por isso que entra a questão das metodologias, por exemplo, a entrevista por competência, ela mede a questão dos soft skills. Né? Tanto é que dentro da entrevista por competência fala, né, que 70% dos seus comportamentos anteriores eles vão refletir, tem mais chance, né, de refletir no futuro. Por isso que as empresas, boa parte das empresas, não são todas, tem agregado isso, né? Tem colocado isso dentro dos seus processos seletivos. Então, soft skills, por exemplo, é resiliência, liderança, trabalho em equipe. E uma das frases que eu gosto muito e que remete muito ao momento que a gente tem vivido, né? Contrate o caráter e treine as habilidades. Muitas empresas têm valorizado a questão dos soft skills, né? E entendido que o hard skills ele pode ser treinado e desenvolvido conforme o tempo. E dentro disso, o que a gente pode fazer? Quais são as boas práticas para a sua entrevista? O que você deve e o que você não deve fazer dentro de uma entrevista de emprego? Então, primeiro de tudo, você precisa ir para a sua entrevista preparado. Conhecer a empresa é fundamental, isso não é perda de tempo. Pelo contrário, quando a gente quer alguma coisa na vida, a gente se prepara. Tem muita gente aqui que entrou dentro de faculdade pública ou particular e teve que estudar pelo vestibular, estudar para o Enem, e você se dedicou a isso. Né? São 3 anos antes de você entrar num processo de fazer vestibular, fazer Enem. Então, existe sim uma preparação. Tudo na vida precisa de preparação. E nada mais diferente do que numa entrevista de emprego. Você precisa conhecer a empresa, você precisa saber a visão, a missão, os valores, os clientes da empresa, acompanhar a empresa nas redes sociais, porque isso vai te dar conteúdo, vai te dar base para chegar na hora da entrevista e falar, para chegar na hora da entrevista e fazer várias conexões com a sua história e com a visão da empresa. Se a empresa tem algo muito voltado para a tecnologia, tenta buscar na sua história o que dentro dela você teve contato com tecnologia, qual é o seu interesse na área da tecnologia, se inovação é algo muito importante, quais foram os projetos inovadores que você fez. Então, ter isso na ponta da língua é muito importante. Acompanhar também nas redes sociais as pessoas que trabalham, porque vocês vão entender qual é o clima da organização, qual é a rotina, como que funciona dentro da empresa. Se prepare também, né? Como eu disse, prepare o seu discurso. Gente, quando eu vou fazer entrevista, ou quando eu fazia entrevista e estava na posição de candidato, porque recrutador também, né, tem o seu momento de estar numa posição de candidato, sempre é ideal que vocês façam o quê? Escrevam. Escrevam tudo que vocês pensam em responder para cada pergunta. Escreva o seu discurso, treine o seu discurso. Isso é muito importante. Outra questão, seja simpático, né? Demonstre que você tá com energia para o processo seletivo, que você tá engajado. Isso é um diferencial. Seja educado durante o processo de seleção. É muito chato quando o candidato ele já trata o recrutador de forma mais educada. Isso vai refletir o profissional que ele vai ser dentro da empresa. Então, se você já vai logo sendo mal educado através de um e-mail, ou até mesmo sendo grosseiro, você acaba passando a impressão que você, no dia a dia, vai ser dessa forma. E ninguém quer trabalhar com uma pessoa assim. As pessoas querem estar com pessoas agradáveis, né? Outra coisa para vocês tomarem muito cuidado. Nesse momento, né, que a gente está vivendo de muito virtual, muito online, das questões de entrevista virtual, é muito difícil a gente olhar no olho do recrutador. Mas o que vocês podem fazer? Olha para a tela, olha para a câmera, tenta não ficar olhando para cima, para baixo, para os lados, porque isso também mostra que você está concentrado na entrevista. Toma cuidado para não ficar usando o celular ou lendo textos que você escreveu para sua entrevista, até mesmo para não ficar muito engessado durante a sua fala com o recrutador. E muito alinhado com isso de comunicação, né? Então, tome cuidado com os erros de comunicação. Falar palavrão, gente, também é desagradável. Por quê? Você não conhece o recrutador que vai estar te entrevistando.
você não conhece como é muito a empresa, você sabe só o que a empresa aposta e que muitas vezes é diferente do que realmente é. Então, tome cuidado com isso. Evite falar gírias, e até mesmo, né, na questão de ser prolixo ou ser monossilábico, né? Ou é 8 ou é 80. Você tem que achar um meio termo. Você não pode nem falar pouco, a ponto do recrutador cansar de ter que perguntar para tentar extrair alguma coisa, alguma resposta coerente sua, e nem ser prolixo a ponto de ser cansativo, né? Então, de falar, 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 e o recrutador falar, então tá bom, obrigada e tchau, e nem perguntar, porque ficou tão cansativo que ele preferiu não perguntar. Então, tentem tomar muito cuidado com isso. A questão do foco é muito importante, né? Quando o recrutador ele está perguntando para você, isso já diz, é para você, né? A entrevista é com você. Então, traga coisas, situações que você fez, não que um colega fez, ou fale assim, eu não atuei com isso, mas um colega da minha área atuou. Não, evite usar esse linguajar. Vocês têm que trazer as suas atitudes, as suas atividades, os seus comportamentos, as suas experiências, as suas vivências. Porque ele está entrevistando você e ele quer saber o que você fez, né? E também a questão, para vocês tomarem muito cuidado, é forçar a proximidade com o recrutador. Entenda os seus limites. Você não é amigo do recrutador, você está lá como uma pessoa, um profissional. Então você tem que trazer a sua visão profissional, o seu comportamento profissional. Não é fingir ser outra pessoa, mas é entender que você está numa entrevista e que está num ambiente corporativo e você precisa fazer jus a isso. E aí, como que a gente estrutura agora, então, depois de entender um pouquinho do que fazer e do que não fazer dentro da entrevista, como que a gente vai estruturar o nosso discurso? Como que a gente vai falar perante aos recrutadores? Usando metodologia, como eu disse, a metodologia do Golden Circle é muito estratégica para conseguir elaborar um discurso, né? E explicando para vocês o que é um pouquinho do Golden Circle, é uma metodologia criada por Simon Sinek, que ajudou empresas e líderes a encontrar o seu propósito, que gera impacto, né? Encontrar um valor, gerar um valor, engajar o público com uma causa inspiradora. Então, ele foi criado para gerar inspiração na pessoa através de 3 perguntas: o porquê, o como e o que, exatamente nessa ordem. E cada vez mais as empresas estão valorizando, né, a questão não só técnica, porque como eu disse, a questão técnica ela é importante, mas ela não vem sido colocada à frente da questão dos soft skills ou da questão da sua motivação, né? Então, as empresas têm visto e valorizado pessoas que fazem sentido em relação à sua cultura, né? O famoso fit cultural. É importante que você tenha isso com a empresa. Então, a empresa ela valoriza os porquês das pessoas, os motivos da pessoa ter feito o que fez, estar onde está. E da mesma forma, ao contrário, muitas pessoas também têm aceitado ou negado empregos por conta da cultura organizacional. E é exatamente isso, é muito interessante. As pessoas precisam entender se aquele trabalho faz sentido para elas, né? E aí, como que a gente estrutura o Golden Circle, né? É exatamente nesse formato e de dentro para fora. Então, o porquê você faz o que você faz, qual é o seu propósito, depois vem o como você faz o que você faz, e depois vem o que você faz. E esses 3 círculos, né, eles precisam estar nessa ordem e equilibrados. Então, você precisa agir e se comunicar de dentro para fora do Golden Circle, começando com o porquê, e tem que ter a clareza do porquê, e a disciplina do como e a consistência do que. A clareza do porquê, que é o seu propósito, a sua causa, o que você acredita. Por que você escolheu fazer tal faculdade? Por que você escolheu estar em tal empresa? Que lá atrás te fez escolher a vida que você tem hoje, te fez traçar os caminhos que você que tem traçado hoje, né? O como você fez, né?
para alcançar os seus resultados. Então, ele é o intermediário entre o motivo e os resultados. E o que é o resultado tangível? Quais foram as manifestações palpáveis do seu porquê? Quais foram os resultados? E aí vocês podem estar se perguntando assim, ok, mas como que eu vou encontrar a questão motriz da minha vida, né? O que vai justificar eu ter escolhido toda a minha trajetória profissional? Vocês podem olhar para as experiências que tenham gerado crescimento e evolução, como, por exemplo, alguma coisa que aconteceu dentro da sua família, algum hobby, emprego, ou até mesmo outras atividades que acabaram intensificando o seu desejo e a sua vontade de traçar essa trajetória profissional. Tem algumas habilidades que a gente já tem natural em nós e que vai sendo só evoluídas conforme o tempo for passando. Então, por isso é muito importante vocês terem em mente o porquê de vocês. Qual foi a chavezinha que vocês descobriram? Poxa, é isso que eu quero fazer. Por que eu estou fazendo isso? Porque lá no passado aconteceram N coisas na minha vida. Tenta entender essas N coisas que vocês viveram. E aí entra a questão do elevator pitch, né? Porque o Golden Circle, ele é muito usado para estruturar o nosso discurso. E o elevator pitch, ele ajuda a nossa apresentação perante os recrutadores, né? Por quê? Ninguém quer leitura de currículo. Leitura de currículo, o recrutador já tem seu currículo, então para que você vai explicar tudo que já está escrito? Então, é muito. Não gera interesse, não gera aquela questão memorável, né? Você não se torna memorável para o recrutador. Então, o elevator pitch, ele é uma explicação concisa, clara e rápida sobre você. Claro que essa questão do rápido, ela varia muito de empresa para empresa, cada empresa tem o seu tempo estipulado. Então, deve gerar o desejo do recrutador te conhecer melhor. Você precisa mostrar resumidamente as suas experiências para que depois o recrutador ele faça a pergunta. Então, você tem que mostrar quem você é para que depois o recrutador ele venha questionando. E aí, como que a gente constrói esse elevator pitch? Tem alguns passos para você fazer ele. O primeiro de todos, você precisa falar para o recrutador quem você é, ao invés do que você sabe. E aí entra a questão do Golden Circle, que é de dentro para fora. Você não vai falar o que você faz logo de cara. Você vai falar primeiro quem você é, o porquê você escolheu a sua profissão, para depois ir indo para os outros níveis. O segundo passo, mantenha a comunicação simples e evite uma linguagem florida ou palavras muito grandes. Por quê? Normalmente a empresa varia muito, como eu disse, né, de empresa para empresa o tempo. Pode ser de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos o tempo que você vai ter para se apresentar. E se você colocar palavras muito grandes e muito difíceis, a sua língua vai travar, você vai ficar nervoso ou vai ficar muito acelerado o seu discurso e aí vai acabar prejudicando você na hora da entrevista. Além, né, de ser necessário que vocês façam um contato visual, tanto se for uma entrevista virtual quanto se for uma entrevista presencial. Porque a presencial, você só olha para o recrutador, ou se for alguma dinâmica em grupo, você olha para os colegas que vão estar junto com você. Mas é importante que faça esse contato visual, tá, gente? Terceiro passo, pense no problema que você ajuda a identificar e a resolver. Por quê? A empresa está te contratando pelo que você consegue fazer, seja pela questão dos seus hard skills ou das suas soft skills, mas ela está te contratando pelo que você sabe. Então, e pelo que você é também. Mas você precisa mostrar o porquê eles devem te contratar. O que você faz de diferente das outras pessoas? Quais são as suas potencialidades, né? Então, você precisa, além disso, falar o quanto essa experiência vai gerar impacto e vai ser relevante para sua carreira. Ela não só deve ser
você não só deve resolver um problema dentro da empresa, como trazer o quão é importante para a sua história. Claro que vocês não vão trazer um discurso de, ai, mas vai me ajudar muito porque eu estou precisando muito de um emprego, eu quero muito trabalhar, né? Eu estou desempregado há tanto tempo. Não, não é isso. É trazer o quanto vai te acrescentar nas suas competências e nas suas habilidades, tá? E o quarto passo, treine. Tudo é treino, gente. Se vocês treinarem, vocês vão ver como vai ser diferente a entrevista de vocês, de uma entrevista de qualquer jeito, né? Comparando um candidato que não foi preparado e comparando com vocês que, com certeza, depois de todas essas dicas, vão se preparar e ir a milhão nas entrevistas. Então, treine, grave o seu pitch, mostre para outras pessoas, para ver o que as outras pessoas acham, a opinião para melhorar. Entenda se você está falando de uma forma fluida ou se você está realmente lendo um roteiro, porque também é maçante, fica chato quando você acaba lendo e lendo um roteiro. E aí, eu queria trazer para vocês um exemplo de um elevator pitch. E eu vou ler, eu quero que vocês escutem e leiam junto comigo. Esse exemplo é muito bacana. E aí depois eu quero que vocês, eu vou estar lendo o chat, vocês mandem no chat qual vocês acham que é o certo, ou qual vocês acham que está menos adequado ou mais adequado. Então, o primeiro exemplo é: desde pequena eu gostava de guardar meu dinheiro e amava as matérias de exatas. Foi aí que eu me descobri dentro da economia. Ao longo da graduação, eu me engajei muito com a área acadêmica, liderando a Liga de Economia Empresarial e realizando 2 iniciações científicas que me trouxeram muito conhecimento em relação à gestão de pessoas e finanças corporativas. No último ano da graduação, ingressei no mercado de trabalho como estagiário em uma multinacional. Depois de um ano, fui promovido para analista. Atuei em todo o planejamento e controle financeiro da empresa. Quando eu vi essa oportunidade, me interessei bastante, pois além de adquirir novos conhecimentos, acredito que vou poder contribuir com a minha experiência para o crescimento da empresa. E a outra opção é: sou formada em economia, fiz diversas atividades acadêmicas durante a graduação, tenho 3 anos de experiência em economia corporativa, atuando em uma multinacional, e fiz um curso de finanças empresariais na FGV. Fiz 5 anos de inglês, por isso tenho inglês avançado e também tenho o curso de Excel intermediário. No mercado de trabalho, atuei com previsões, relatórios gerenciais, controle das despesas do RH e back-office. Agora estou em busca de novas oportunidades. Daí eu queria entender com vocês, qual que vocês acham que faz mais sentido? Coloca aqui no chat para eu ver se vocês entenderam um pouquinho qual é a diferença, como estruturar. Isso mesmo, gente. Exato. A segunda é simplesmente uma leitura de currículo. O primeiro é bem mais fluido, bem mais interessante. Ele traz aquela questão de ser memorável, traz essa questão de ser um diferencial, né? Então, exatamente, gente. A opção correta é a primeira opção. Não é correta, mas ela é a mais adequada para que você se torne um candidato mais competitivo no mercado de trabalho, né? Porque currículo bom a gente pode encontrar, mas perfis bons vai muito além do currículo. Não adianta só ter um currículo bonito e ter um discurso fraco, né? Deixa eu ver aqui, não tá passando. Foi. E aí, eu queria entrar com vocês agora, depois que eu vi que vocês entenderam que realmente qual é a diferença de estruturar bem o seu elevator pitch, de estruturar bem a sua apresentação pessoal, para a diferença de não estar bem estruturado. Já que vocês entenderam, vamos para as perguntas mais frequentes. Claro que isso varia, né? Então, antes da gente ler, a gente entende que cada empresa tem o seu processo seletivo, tem a sua estrutura, e varia muito. Então, tem empresa que absorve a metodologia de entrevista por competência e tem empresa que não. Mas grande parte faz baseado em entrevista por competência, já que é uma metodologia e gera resultado. As perguntas mais frequentes é: fale sobre você, e aí a gente usa o Golden Circle para estruturar essa resposta. Conte uma situação desafiadora.
conte um feedback negativo que você teve, cite uma situação de conflito com algum par e como resolveu, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. E aí, essas 3 últimas, elas não são entrevistas por competência, tá? Não são perguntas baseadas em competência. O porquê você quer trabalhar na empresa? O que motivou a sua saída de outra oportunidade? Onde você se vê daqui 5 anos? São perguntas que, por não ser baseada em competência, né, ainda tem muitas empresas que estão fazendo, mas não são todas. E aí, entra muito também uma dica muito boa para que vocês, quando olhar a visão, a missão e os valores, se vocês viram que algo muito importante é a questão da tecnologia, da inovação, qual pergunta o recrutador faria, por exemplo, numa situação dessa? As perguntas baseadas em competência, elas sempre começam com me conte uma situação, me fale como você agiu quando isso aconteceu. É sempre nessa questão de contar uma situação. E aí, como o recrutador perguntaria se a entrevista para que você está se candidatando é de uma empresa de inovação, por exemplo. Ele perguntaria, me conte uma situação que você foi inovador, ou como você traz a inovação para o seu dia a dia, me conte uma situação sobre isso. Tente sempre pensar em quais perguntas o recrutador faria para você, visando a questão da cultura da empresa. E aí, como que a gente vai responder essas perguntas que são baseadas em competência? Através de metodologia também. A gente vai utilizar a metodologia STAR. O que é a metodologia STAR? Situação, tarefa, ação e resultado. A situação, você vai contar a situação que você estava ou que você precisava fazer, detalhes suficientes para que o entrevistador ele entenda a complexidade da situação e gere perguntas, né? Não pode ser nem muito profundo a ponto de chegar a espanar, né? De você se desviar do foco da situação, e nem muito raso a ponto de não fazer sentido. A tarefa, que é o objetivo em que você estava designado a fazer, ou estava trabalhando, ou precisaria fazer. A ação, como que você resolveu essa situação? Como você fez para que essa situação desse certo? Como você desenvolveu e desenrolou essa situação? O resultado, que é a questão do que gerou essa ação. Então, você contou a situação, contou qual era a tarefa que você estava fazendo. Você contou a ação. E qual foi o resultado dessa ação? Deu tudo certo? Escolha sempre situações, né, que tenham dado certo no final, que tenham gerado aprendizado. Nesse resultado, a gente sempre divide em 2 tipos de resultado. O primeiro resultado, que é um voltado para a organização, e outro resultado que é voltado para o seu crescimento individual. Então, o resultado da empresa, teve um ganho, teve um aumento de 30% na renda, nos resultados. E qual foi o ganho pessoal que você teve com essa experiência? Você precisa também trazer à tona esse resultado. E aí eu trouxe um exemplo de uma resposta baseada na metodologia STAR. Então, eu vou ler aqui para vocês e vou mostrar em qual ponto a questão do STAR, onde está a situação, onde está a tarefa, onde está a ação e onde está o resultado. Então, a primeira pergunta, fale sobre alguma situação, fale sobre alguma situação em que você tenha precisado completar uma tarefa em um prazo apertado. Então, vocês viram que é uma entrevista baseada em competência, fale alguma situação. Ele está pedindo para você contar uma situação que você vivenciou. E a resposta: na última empresa em que trabalhei, um colega responsável pela campanha de marketing de um novo produto deixou a empresa dias antes de realizarmos o lançamento. Então, fui convidada a assumir as funções dele. Com apenas alguns dias para a liberação das vendas, criei uma força-tarefa, envolvi a equipe, delegando atividades e conseguimos terminar o projeto um dia antes do prazo e superamos a meta de vendas estipuladas. Essa situação me proporcionou um aperfeiçoamento das minhas habilidades de liderança e resiliência. Então, aonde dentro disso que está o STAR?
que a gente vê a situação, né, um colega responsável pela campanha de marketing que fez o produto, que precisava fazer o produto, uns dias antes ele deixou a empresa. Qual foi a tarefa? Foi assumir as funções dele, só com alguns dias de antecedência. A ação. Eu criei uma força-tarefa, eu envolvi a equipe, eu deleguei a atividade. Isso foi a ação que essa pessoa tomou. E o resultado, qual foi o resultado? O que que isso gerou? A gente conseguiu, aí entra esses dois resultados, né? Dividido em resultado da empresa e resultado da pessoa. Consegui terminar um projeto antes do prazo, né? E a gente bateu, superou a meta de vendas, e essa situação me proporcionou um aperfeiçoamento das minhas habilidades de liderança, né? Então, eu trouxe a questão da empresa e trouxe a questão pessoal, meu crescimento pessoal. Aí eu trouxe outro exemplo para vocês terem uma ideia. Isso, e assim, gente, se vocês nunca trabalharam, vocês vão trazer exemplo do quê? Exemplo de liga acadêmica, exemplo de trabalho em equipe, vivências na faculdade, vivências no colegial. Vocês têm que trazer coisas que vocês passaram dentro do seu contexto. Não é porque você nunca trabalhou que você nunca viveu uma situação com um prazo apertado. Por exemplo, de um professor solicitar um trabalho, né? Então, vamos agora para essa segunda pergunta. Como você lida quando alguém da equipe se recusa a completar sua parte no trabalho? Então, aí tá mais uma pergunta baseada em competência. Como que você lida perante essa situação, né? E aí você vai trazer o exemplo baseado na metodologia STAR. Uma vez, duas pessoas do meu time, uma vez, duas pessoas do time em que eu trabalho entraram em discussão e se recusaram a fazer a sua parte. Eu, como líder, precisava identificar o que estava gerando esse problema e garantir a conclusão desse trabalho. Os dois estavam insatisfeitos, conversei individualmente com ambos e percebi que eles estavam insatisfeitos com a carga de trabalho. Então, levei para o time uma sugestão de redistribuição de tarefas. Todos ficaram mais satisfeitos e muito produtivos. E o trabalho foi finalizado no prazo e com qualidade. Então, aqui a gente encontra, né, qual foi a situação, né? As duas pessoas do time em que ele trabalhava entraram em discussão, é, e se recusaram a fazer aquela parte. Por ele ser um líder, ele precisava entrar, aí entrou a tarefa do papel do líder. Ele precisa identificar, né, o que estava gerando esse problema, né, e ele aí entra na ação. Conversei individualmente com ambos e percebi que eles estavam insatisfeitos. E aí, com a carga de trabalho, então eu levei, né, uma sugestão para a redistribuição da tarefa. E o que aconteceu? O resultado, todos ficaram mais satisfeitos e finalizaram o trabalho no prazo. Então, gente, aqui ele estruturou de uma forma concisa, coesa, dando todos os pontos. Claro que quando você for estruturar a sua, você pode dar uma aprofundada um pouco maior, explicar um pouco mais sobre a situação, explicar um pouco mais sobre qual foi a sua ação. Mas lembra, precisa ser estruturado dessa forma: situação, tarefa, ação e resultado. O resultado sendo dividido em duas partes, tá? Resultado para a empresa e resultado para a própria pessoa. Qual foi o ganho dela? Bom, resumindo, gente, eu acho que deu para entender um pouquinho sobre como funciona, como você vai se basear para fazer uma entrevista e como ter sucesso nessa entrevista. Você precisa se portar de uma forma profissional e, gente, tudo na vida é treino. Então, treine muito, peguem essas dicas do Golden Circle, peguem as dicas da metodologia STAR e podem ter certeza que com isso vocês vão conseguir estruturar muito bem o seu discurso, estruturar muito bem a sua resposta. E é isso, pessoal. Bom, Mate? Jaque, obrigado. Opa, tô aqui. Você vai falar do bônus, Jaque? Isso, boa, Mate. Deixa eu só tirar a telinha daqui, gente. Só um minutinho. Exatamente.
Como eu disse no início, né? Obrigada por lembrar, Mati. Eu tenho uma consultoria que se chama Candidato de Sucesso. E para a galera aqui do PET, eu abri um bônus de 10% sobre qualquer produto que vocês comprarem. Esse bônus vai ter validade de 3 dias, então vocês têm 3 dias para entrar em contato comigo, né? Falando que quer algum serviço, ou até mesmo para entender um pouco melhor sobre o trabalho da consultoria. Aqui tem o QR Code também, né? Onde vai direcionar vocês para todos os meus links de contato, tanto da consultoria quanto das minhas redes sociais. Como eu disse lá, eu posto bastante dica para vocês. Então, fiquem de olho que sempre tem coisa nova por lá. E é isso. Para as pessoas que já vêm acompanhando as palestras do Oratória de Impacto antes, nosso primeiro tópico foi sobre como o LinkedIn. E vale lembrar que a Jaqueline personaliza o LinkedIn, faz uma consultoria, né, Jaque? Isso mesmo. Nosso serviço a gente tem o LinkedIn, né? A elaboração do LinkedIn, a elaboração do currículo, carta de apresentação, simulação de entrevistas também, né? Se depois de tudo isso vocês ainda se sentirem ainda com dificuldade mesmo na entrevista, a gente tem esse serviço também. Certo. Bom, Bom, Jaque, obrigado antes de tudo. Eu acho que foi uma palestra sensacional para todos. Eu creio que muita gente pôde aprender muito, assim, né? Tendo a perspectiva de você como recrutadora, a visão dos métodos que a gente tem para responder uma pergunta é algo realmente muito mais profundo do que nós imaginávamos. Muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Particularmente a apresentação estava linda, tudo muito bom. Pessoal, a gente teve pouquinhas perguntas, mas quem quiser fazer pode estar fazendo. Agora que nós vamos já ler para a Jaqueline. Jaque, só queria te avisar que nós passamos os 120 participantes hoje. Que bacana! Creio que bastante gente foi impactada. Nós vamos começar agora com as sessões de... Você quer fazer algum comentário antes, Jaque? Não, pode continuar, Mati. Acho que tem algumas pessoas que querem perguntar. Pode ser, Pode ir. beleza. Nós vamos começar a sessão de rodada de pergunta e acho que a Camila vai começar com a gente. Bom, a Andressa de Oliveira perguntou como demonstrar interesse, o tal do brilho dos olhos, quando o seu jeito de se comportar é naturalmente menos entusiasmado, quando é uma pessoa mais quieta, assim. Jaqueline? Eu acho que a conexão da Jaque travou, mas vamos esperar alguns instantes que já já ela volta. Mostrar o seu interesse. Eu acho Jaque, que travou. Um minuto, Jaque. isso, Travou, travou. né? Agora a gente está te ouvindo, volta de novo. Então, voltando. A questão da introversão é uma questão de personalidade, mas tudo na vida, como eu disse, é treino. Então, você precisa mostrar para o recrutador que você quer aquela oportunidade. Como? Através da sua fala, através do seu posicionamento. Você pode ser um pouco mais quieta, mas quando você abrir a boca, quando você for falar, que você seja coesa e concisa e coerente, né, com o que está sendo perguntado, com o que está sendo colocado. Você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo e mais comunicativa. Mas, aos poucos, vá treinando isso, porque hoje a comunicação é muito importante também no mundo do trabalho, né? É algo muito relevante, tanto para você lidar com as pessoas dentro da empresa ou fora da empresa. Mas tenha isso, não precisa ser uma pessoa extrovertida para você mostrar o brilho nos olhos. O brilho nos olhos é o interesse, é a vontade de querer estar lá. E estudando e colocando isso em palavras, você já consegue demonstrar. Sensacional, Jaque. A gente tem uma segunda pergunta que é da Josiele. E ela quer saber, na hora que você apresentou os dois modelos de pitch, se o primeiro modelo, que era o modelo mais adequado, ele é o modelo ideal para colocar na aba do sobre do LinkedIn? Não, gente, o modelo, eu vou até voltar, né? Esse modelo, ele é para o seu discurso. Você pode usar algumas coisas para estruturar o seu resumo, né, do LinkedIn, mas ele não é o ideal, porque no LinkedIn você tem que aprofundar um pouquinho mais sobre os seus conhecimentos, sobre a área que você quer atuar. Então, não é o ideal. Esse é só um modelo de discurso, de como você vai falar para as pessoas, tá bom?
Ok. Jaque, a nossa próxima pergunta é da Julia Martins. Ela perguntou se você pode falar um pouquinho mais sobre a pergunta clássica, quais seus principais defeitos, porque ela acredita que é mais difícil de responder. Com certeza, posso sim. E existe metodologia para isso. Eu não queria falar durante a palestra porque eu sabia que ia vir essa pergunta. Então, porque é de praxe a gente ter muita dificuldade nela, né? Então, como que você vai estruturar uma pergunta de conte um feedback negativo ou fale um defeito? Você sempre tem que falar algo que realmente é um defeito. Então, o defeito é aquilo que te prejudica, é aquilo que te limita. Então você tem que contar o defeito, o que você faz, o quanto ele impacta na sua vida e o que você faz para melhorar. Então, eu vou dar um exemplo que se enquadra para muitas pessoas, né, que usa aquela questão da ansiedade. Você pode falar assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa e por isso eu acabo querendo fazer tudo ao mesmo tempo e eu me sobrecarrego muito. Então, eu não conseguia antes, né, elencar tanto as minhas prioridades. Quando eu percebi isso, eu entendi que eu precisava me organizar melhor. E eu tenho buscado fazer checklists, checkpoints, anotar nas minhas agendas a prioridade que eu tenho para fazer hoje, entendendo a minha demanda do agora e do que eu posso deixar para depois. Esse é um exemplo de como você estruturar uma resposta para essa pergunta. Você colocou o seu defeito, você colocou o que te gera, né, a questão de se sentir sobrecarregado e o que você faz para melhorar essa situação. Então, existe sim formas de responder sem falar que é perfeccionista, né? Que isso, gente, nunca falem isso, tá bom? Tirem do discurso de vocês essa palavra. Ser perfeccionista não é um defeito. Muito bom, Jaque. A próxima pergunta é do Victor. E ele questionou: entrevistas em outros idiomas funcionam da mesma forma? Como eles verificam a fluência do idioma? Eu não sei se vocês perceberam, até no modelo do pitch, eu coloquei assim, no que não é mais adequado, eu coloquei assim, vou até voltar para vocês verem. Eu coloquei, eu fiz inglês 5 anos e por isso eu tenho inglês avançado. A quantidade de anos que você fez o idioma não significa que você é avançado, fluente ou etc, né? Ele é validado através. Tem várias formas, né? Depende muito da empresa. Isso que eu falo é que realmente depende muito. Tem empresa que logo na primeira ligação já vai querer conversar com você em inglês para entender. Porque se for uma empresa que usa muito inglês, eles vão querer que você tenha um nível de fluência. Se não for uma empresa que use tanto, pode ser que você chegue a fazer só um teste, né, um teste online, pode ser que seja uma ligação à parte, um especialista que só faz esses tipos de teste em inglês e ele vai te ligar e falar só em inglês contigo, mas varia muito. E aí vocês perguntaram também se a entrevista é igual. Depende também muito, porque tem entrevistador que faz até uma parte em português e a outra parte no idioma, em inglês, por exemplo, em francês, espanhol, o idioma que for, e ele faz o restante da entrevista. Tem outros que fazem perguntas mais simples, então me conte um pouco mais sobre você, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, até perguntam algumas perguntas mais básicas, mas isso depende muito da posição. Se for uma posição que lá no job description tá escrito que você precisa ter inglês avançado, você precisa ter inglês avançado. Então, não vai ser com inglês intermediário que você vai conseguir passar. Tenha isso em mente também. Não adianta você se inscrever para uma vaga que você não tem pré-requisito, porque o recrutador, muitas vezes, ele usa uma ATS. A ATS é um sistema, né, de candidatura que deixa tudo mais simples, né, para a vida dele. E que muitas vezes ele acaba triando pela questão de fit cultural, de teste, de idioma. Se você não tem as competências, é bem provável que você não vai para frente. Então, leia o job description da vaga e tenha em mente que você tenta Jaque?
bom? Já que no finalzinho deu uma cortada. Acho que você volta um pouquinho e fala de novo. Eu não sei se vocês precisam. Acho que não, né? Só um instante que ainda não voltou. Agora a gente acho que voltou, Jaque. Voltou? Agora voltou. Retoma, Então dá tá uma bom. voltadinha atrás aí que faz um tempinho. Tá bom. Bom, eu falei que vocês precisam ter no mínimo 80% do que está escrito na vaga. Então, tenha isso em mente. Se está pedindo avançado, é avançado, não é intermediário, e isso vai ser testado ao longo do processo, tá bom? Ok. A Agora é a próxima Alexa, pergunta na verdade. é da Eduarda. Ela perguntou se você acredita que o nome da faculdade tem um grande peso. Entra muito no. Gente, desculpa estar falando depende da empresa, mas é real isso. Tem empresas que são muito quadradinhas ainda, muito fechadas nessa bolha de nome de faculdade. Hoje, no mercado de trabalho, vem caindo por terra essa questão do ser de faculdade pública ou de ser faculdade particular, mas ainda tem gestores que são das antigas e que preferem e priorizam pessoas de escola pública, mas não é por isso que você não vai ter um. Jaque travou de novo. Vamos aguardar mais uns instantinhos até a conexão da Jaque voltar. Só um instante, gente. Oi, Jaque, Será que agora você foi? voltou. Agora você voltou. Deixa eu só conectar em outra rede, gente, que eu acho que fica. Bom, gente, é coisas de EAD, né? De pandemia, realmente a internet sobrecarrega e acontece. Mas fiquem por aí que a Jaque, assim que ela voltar, ela vai estar respondendo todos vocês. Pessoal, tem bastante gente perguntando sobre gravação, sobre os slides. A gente vai trabalhar nisso. Fique ligado nas redes sociais, porque assim, se você está aqui na chamada, você entrou pelo convite do e-mail ou pelo convite do WhatsApp. Então a gente vai ter o seu contato e a gente vai avisar, até porque o Oi tem mais outras palestras e aí a gente vai estar disponibilizando todas, né? Porque, por exemplo, você já perdeu uma ou você não vai conseguir em outra, para que você possa estar participando de todas, né? Para quem está chegando agora, a gente já teve a primeira palestra sobre LinkedIn com o pessoal da Henkel, que fez uma palestra muito legal, muito enriquecedora. E a segunda que a gente teve foi sobre comunicação efetiva online. Então, para as pessoas que falam na internet, que precisa fazer videoconferência o tempo todo, a gente também teve uma conferência sobre isso. E agora a gente teve com a Jaque, que eu acho que inclusive já voltou. Tá me ouvindo, Jaque? Bom, vamos aguardar mais uns instantes. E aí a gente não vai acabar por aqui. A gente, semana que vem, vai ter uma palestra super legal, porque o nosso projeto chama Oratória de Impacto. E às vezes a gente falou muito sobre LinkedIn, emprego, comunicação, e a gente vai ter um grande evento sobre realmente oratória. A gente vai estar trazendo aqui a fonoaudióloga especialista em oratória, Camila Kopp, e ela vai estar aqui trazendo a oficina Como Falar Bem e Sem Medo. Então, e é muito bom porque às vezes eu penso, eu não sei vocês, que a gente está tão confinado e está tudo tão preso às barreiras virtuais que às vezes, e quando a gente voltar e tiver que falar para um grande público, pode ser que isso tenha alguma complicação, mas a Camila vai estar trazendo para a gente técnicas, até de entonação da fala, que pode trazer mais credibilidade para o seu discurso ou não. Então, fiquem ligados. E a Jaque, inclusive, mencionou na palestra diversas vezes, acho que ficou todo mundo bem claro sobre a questão do pitch. E a gente vai trazer também uma referência muito boa para a questão do pitch elevator, para trazer para todos nós que estamos nessas áreas de comunicação, negócios, e não importa as quais, a gente tem até gente de odontologia, artes visuais aqui hoje com a gente. E eu acho que a Jaque voltou. Voltei, gente. Desculpa, foi minha conexão.
Não, fica Tentei tranquila, conectar em porque outra rede, não deu certo. em tempos de pandemia essas coisas acontecem mesmo. Mas pode retomar, Exato. Jaque, de onde você estava. Então, eu tava em qual parte mesmo? Desculpa, gente. Eu creio que você estava falando sobre a questão do idioma, uma entrevista em outro idioma, né? Ah, sim. Não, Bom, amigo, ela estava falando da questão da faculdade, o peso Ai, ah, da perdão, faculdade. verdade. verdade. Perdão, gente. Então, a questão da faculdade não é mais algo que tem tanto poder quanto a sua experiência. Hoje, as pessoas têm valorizado muito, os recrutadores têm valorizado muito a questão da experiência profissional, dos seus conhecimentos, dos soft skills. Porque nome de faculdade, hoje, eu tenho poder em algumas empresas, mas vem sido algo que tem caído por terra, que não tem sido tão hipervalorizado, né? Colocado como algo de corte, né? Algo que seja eliminatório dentro de um processo seletivo. Certo? Só um instante. Ok. A gente tem uma pergunta agora de uma pessoa que está sempre aqui com a gente. A gente queria até fazer um agradecimento especial, que é o Paulo Aracaki. A gente já fez o nosso terceiro tópico e é o terceiro que ele está com a gente. Paulo, obrigado por estar acompanhando o nosso projeto, viu? E aí, Jaqueline, ele pergunta o seguinte: como tratar um caso de que, quando numa entrevista, ele percebe que o entrevistador tem um conhecimento menor do que o dele? Você nunca vai inferiorizar o recrutador, porque você pode ser o gestor de uma empresa, você pode ser o cara mais inteligente do universo. Quem vai te colocar para dentro ou não da empresa vai ser o recrutador. Porque antes de fazer uma entrevista com o gestor, você vai fazer com o recrutador. Para você chegar no gestor, você precisa passar pelo recrutador. Então, não, em hipótese alguma, subestime o recrutador. Seja empático, né? Tenha empatia, porque, por exemplo, vagas que às vezes o recrutador não está acostumado, ou, por exemplo, tem alguns softwares que não conhece, e tudo bem, porque o recrutador ele conhece o necessário para fazer a vaga. O além já não está dentro da caixinha dele, né? Então explique. Se você falou, por exemplo, se você falou AWS, né, que é uma nuvem da Amazon, e se a pessoa não entendeu o que você falou, você pega e repete. Ou se fala assim, olha, se você quiser, eu digito aqui no chat, se for algo virtual. E isso, gente, quando o candidato faz isso principalmente de tecnologia, eu digito aqui no chat, se você não entendeu, mas não com arrogância. Tome muito cuidado para não passar a impressão de quero ser arrogante, né? Do quero ser solidário e empático com um recrutador que talvez não tenha entendido o que você falou, né? Tome muito esse cuidado. A próxima pergunta é da Fernanda Queiroz. Ela questionou: estou mudando de carreira e tenho dúvida em como estruturar o porquê do Golden Circle. Estou procurando novas oportunidades justamente porque não me identifico onde estou. E aí você pensa, né? O que te fez querer mudar de trajetória profissional? O que te fez mudar de carreira? É tentar encontrar esse motivo. Porque a gente não traça uma carreira e do nada, da noite para o dia, acorda e fala assim: vou mudar de área. Teve alguma coisa que te motivou, talvez você tenha ficado desanimada com a sua outra carreira e tenha visto que N coisas dentro daquela caixinha dessa nova oportunidade, desse novo momento de vida, fazer mais sentido para você. Tenta encontrar esse porquê. O porquê que você tá querendo mudar de carreira. Será que é só porque às vezes você acha que o mercado está saturado? E aí, se você acha que o mercado está saturado, talvez não seja um motivo para você mudar, né? Ou então, eu não encontro oportunidades na minha área. Mas o porquê você tá querendo fazer uma transição de carreira é muito maior do que simplesmente não gostei do que eu fiz e vou mudar. Né? Sempre tem um motivo por trás disso. Tenta refletir um pouquinho. O que eu dou de dica é anote, escreva os motivos num papel e reflita sobre aquilo. É realmente um momento seu com você mesma para entender.
Já que a próxima pergunta voltando um pouco sobre graduação, mais uma vez. O Vitor perguntou se atualmente a preferência pelos recrutadores entre pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. E tem uma outra pergunta também que eu já queria fazer junto, que é sobre graduação, sobre essa diferença também. Se tem influência ter feito uma graduação EAD ou presencial, se afeta em alguma coisa. Então, em relação à pós-graduação, depende muito da oportunidade. O que eu te dou de dica? Olhe o job description de uma vaga que você tem muito interesse, que você quer muito estar, e veja, eu preciso ter pós-graduação em gestão financeira, eu preciso ter MBA em gestão de pessoas, eu preciso ter, o que eu preciso ter? E aí entra numa questão que é planejamento de carreira, né? Que aí eu tô até dando uma dica para vocês entenderem como estruturar a sua carreira profissional. Leia as posições que você quer estar e comece a se dedicar e buscar competências para estar nessa posição. Buscar a questão dos hard skills, né? Vai procurando dentro do que você quer. E aí, depende do que você quer para o seu futuro. Qual é a posição que você quer. Mas, de dica primordial, pesquise oportunidades que são semelhantes a que você deseja estar um dia. E quais são os passos que você precisa dar para chegar nessa posição. E aí, Laisa, entrando na sua pergunta, EAD e presencial. Varia pela questão de, é uma faculdade de administração, eu só preciso de administração para estar em tal posição. Será que a empresa vai querer que seja uma pessoa que fez presencial ou não? Será que, por exemplo, áreas da saúde não tem como ser uma faculdade em EAD, né? Então, psicologia, a pessoa já vai olhar assim, fez psicologia em EAD? É meio estranho, né? Fez medicina em EAD? Também é bem estranho. Então, faculdades que são por exemplo, mais voltada para administração, para coisas mais dentro de organizações, por exemplo, faz diferença fazer, psicologia e RH para estar dentro de um RH? Não, pessoas que têm RH também podem estar dentro de uma empresa. Então, é isso que você tem que pesar quando você for escolher a sua faculdade, a modalidade, se ela vai ser virtual ou presencial. Tudo varia do que você quer para o seu futuro. Tenta olhar a longo prazo. Qual vai ser o benefício? O que vai te acrescentar e o que não vai te acrescentar fazer EAD? O que vai te acrescentar se você fizer presencial? Então, tente olhar isso. Entendi, Jaque. Só um recado para o Matheus Albernaz, que fez uma pergunta justamente sobre EAD. A Jaque acaba de responder para a gente. Jaque, a Caroline Soares pergunta o seguinte: eu estou no primeiro ano da graduação. Como deixar o currículo interessante mesmo sem ter nenhuma experiência? Contrata minha consultoria. Brincadeira, mas também você precisa colocar as atividades. Como eu falei, no Golden Circle e no Elevator Pitch, você não precisa estruturar só em relação às suas experiências profissionais. Coloca o que você fez de voluntariado, coloca o que você fez na sua faculdade, o que você fez, cursos extracurriculares. Pode colocar tudo isso, tá? Só toma cuidado para não ficar algo muito vago, tipo, fiz voluntariado e só. Não, explique qual foi o seu voluntariado, qual foi a época do voluntariado. Então, coloque mês, data, o nome da instituição, o que você fazia, se você era coordenador, sei lá, de música, coordenador de eventos, qual era o seu papel naquilo. Se você não teve experiência, também busque. Se você fez iniciação científica, você pode colocar. Se você está participando de uma liga acadêmica, você pode colocar. Tá? Não existe só conhecimento adquirido em experiência profissional dentro lá de uma empresa. Não. Você adquire na sua vida, né? Nas vivências, no dia a dia, nas experiências que você vai tendo ao longo da sua vida. E aí você conta ela no seu currículo.
Sim, super importante essa parte. Jaque, a próxima pergunta é da Cia Beck. Ela dividiu em 2 tópicos. O primeiro é como responder as perguntas sobre o salário. E o segundo, fazendo conexão com o primeiro, se você tinha um salário e benefícios muito altos, como lidar com isso na hora de falar do salário? Você precisa deixar claro isso, né? Porque o recrutador ele precisa entender o quanto ele consegue ser atrativo dentro do que você está pedindo. Então você precisa ser justo com o que você está falando, né? Então, sei lá, você ganhava 4 e quer pedir mais. Você vai pedir 10? Você não vai pedir 10, porque você ganhava 4. Então, você tem que pensar que você não vai ter um aumento mais que o dobro do que você recebia, né? Para isso, o recrutador contrataria uma pessoa um pouco mais sênior, por exemplo, né? Então, olha a posição que você tá, faça uma busca de mercado. Quantos profissionais lá fora estão recebendo pelo que você faz, pela sua função e pela função, né, a posição da vaga, e baseie nisso, tá? Você tem que ser claro, a minha pretensão salarial é tanto. Porque o recrutador normalmente ele pergunta durante a entrevista qual é a sua pretensão salarial, ou quanto você está recebendo hoje, o que você imagina receber aqui, né? Entre quanto, mais ou menos. E você seja claro, olha, eu recebo tanto e a minha pretensão é tanto. E já tenha isso na ponta da língua, porque vocês precisam saber quanto vale o trabalho de vocês. Isso também é se valorizar, né? E em relação aos benefícios, é a mesma coisa. Você precisa falar para o recrutador, né? É aquilo, o recrutador ele não tem bolinha de cristal para adivinhar quanto você pretende ou quanto que vai ser, enfim, de remuneração. Você tem que contar, né? E isso se enquadra para todas as questões das suas experiências profissionais também. Ok. Já que a próxima pergunta que a gente tem é da Bárbara. Ela perguntou como falar numa entrevista de emprego de um trabalho informal. Por exemplo, se eu trabalhei em um negócio da família. E se no caso aqui foi um complemento que a Camila fez na mesma pergunta, se esse exemplo é relevante na hora de falar das suas experiências. Se você tiver, Camila, colocado várias coisas, né? Então, você teve várias vivências profissionais, chegou num momento da sua vida que, poxa, eu já passei por umas 3 empresas, 4 empresas, será que vale a pena colocar essa experiência? Então, avalie se você não tiver nenhuma experiência profissional, você pode colocar que você trabalhava em parceria com a sua família, em parceria com, aí fala, enfim, se for o seu pai, é uma empresa familiar, nem precisa falar que era seu pai, seu tio, seu avô. Fala que você trabalhava em uma empresa familiar. Ponto. Essas atividades foram realizadas numa empresa familiar. Se foi uma empresa informal, você fala, trabalhei, né, com isso e isso dentro dessa empresa e só que não era registrada, era algo e com experiências das mais. Já que deu uma leve interferência no final, repete, por favor. Mate. Foi, né? Deu uma travadinha. Só um minuto, Tá me gente. ouvindo? Agora eu te ouço bem. Então, eu falei que se você, né, recapitulando, se você tem uma experiência profissional já concisa, já estruturada, não precisa colocar. Mas se você ainda não tiver, coloque, fale que foi uma empresa familiar que você trabalhou, né? Não precisa falar tio, avô, enfim. Fale que foi uma empresa familiar. Legal, Jaque, muito bom. Acho que muita gente, né, tem essa questão de experiência em empresas familiares e é sempre uma dúvida, né, como mencionar na entrevista. Antes de passar para a próxima pergunta, só um pequeno comentário sobre uma outra pergunta que o Marcos Oliveira acaba de fazer, se os cursos em EAD são vistos de modo muito diferente aos cursos presenciais durante uma entrevista. A Jaque acabou de responder uma pergunta bem parecida. Se você quiser fazer só um comentário por cima, Jaque, bem direto. Então, Marcos, é o que eu falei, depende muito de qual é a atividade. É uma atividade corporativa que
supre a necessidade, um curso EAD que é para faculdades da área da saúde não compense tanto, isso é visto sim. Mas dentro de uma empresa não é algo tão visto. Por exemplo, eu vejo várias pessoas, né, que têm qualificações muito boas e que fizeram pós-graduação, faculdade virtual. E isso tende, gente, a cada vez mais crescer, porque olha o momento que a gente está vivendo, né? Então, a pessoa que fez uma graduação EAD não é menos do que um profissional que fez presencial. Mas claro que se a vaga for para a área da saúde, for para uma área que tem que lidar mais próximo com pessoas, então talvez isso seja algo que conte, mas varia muito da empresa também. Certo, Jaque. E saindo um pouco dessa questão do EAD, a Bianca pergunta: quanto é que vale a pena mencionar experiências que não necessariamente têm relação com a função da empresa que eu estou me candidatando ou com a minha graduação? Quando que isso vale mencionar e quando que não vale? Quando você não tem muita experiência na área que você está se candidatando, vale a pena. Se você tem experiência na área que você está se candidatando, você pode até falar assim, olha, né, tive atuação nisso, 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 e não dá tanto foco para as suas atividades passadas. Então, por exemplo, se você trabalhou num banco lá no passado que não tem nada a ver com a área de TI, vai, dando um exemplo. Você foca no conhecimento que você adquiriu durante a sua experiência de TI. Você fala que antes disso você teve vivências em outras áreas, mas fez uma mudança de carreira. Não tem problema falar isso, mas fale muito breve se você já tiver tido experiência na sua área. Muito bom. A próxima pergunta é do Victor. E ele perguntou: há critérios/regras específicas com relação à roupa e postura no dia da entrevista e horários? Sim, horário, sempre cheguem no horário. Isso é indiscutível, tá, gente? Não chegue 15 minutos atrasado, não chegue meia hora atrasado, chegue no horário. Se, de preferência, eu ainda indico, chegue, né, nas entrevistas presenciais, chegue uns 15 minutinhos antes, para você tomar uma água, ir ao banheiro, dar uma respirada, acalmar a ansiedade, porque ansiedade antes do processo seletivo é normal, né? O coração fica lá na boca, né? De não saber como vai ser. Mas para isso vocês precisam chegar com antecedência e se preparar, tá? Em relação à roupa, o dress code, né? Dentro de empresas, você vê como as pessoas se vestem, né? Mas você não tem como ver sem estar lá dentro. Então, o que você faz? Se for uma startup, se for uma Google da vida, por exemplo, você não vai vestido de terno e gravata. Não, você vai um pouco mais social do que a empresa. Então, por exemplo, se for uma startup, vá de calça e uma camisa, mas não algo muito formal, porque não condiz com o ambiente da empresa. E aí entra naquela questão de procurar e pesquisar sobre a empresa. Se você não sabe como é a empresa, como que você vai se vestir para ir para lá? E aí vai que você pula, né, dá um maior furo, você vai para um banco de camiseta polo, que não tem nada a ver com banco, né? Então olhe, pesquise sobre a empresa, como é o clima da empresa. E aí vocês podem até ir nas pessoas que trabalham lá dentro e ver quem são as pessoas, ver o que as pessoas postam. Às vezes tem foto de dentro da empresa, foto dos colaboradores todos reunidos, né? Então procure sobre a empresa mesmo. Ok, a próxima pergunta é da Ana Lídia e ela queria saber como abordar a questão da remuneração e benefícios durante a entrevista. Nesse momento, você não vai chegar falando, olha, eu quero tanto, né? Não faça isso. No final de toda a entrevista, o recrutador ele vai perguntar, e aí, né? Dependendo muito da vaga, às vezes ele fala, olha, para essa oportunidade a gente está oferecendo tanto. Dependendo, ele pega e quer entender o quanto você aceita para ir trabalhar lá, né? O quanto ele consegue ser atrativo. Daí você pergunta, poxa, daí o recrutador pergunta quanto você quer, né? Qual é a sua pretensão? Se você não tiver pretensão,
você não pode falar que você... Primeiro, você não pode ir para uma entrevista de emprego sem ter uma pretensão salarial. Você tem que chegar na entrevista sabendo muito bem quanto você quer receber, tá? Então, ao final da entrevista, você... se ele não tiver falado nada, você pode perguntar. Pode falar assim, e como tá em relação à remuneração? Qual é a remuneração, a faixa salarial? Isso vocês podem perguntar ao final. Se o recrutador não quiser falar, e aí entenda que isso é da cultura da empresa e eles, né, podem não querer falar naquele primeiro etapa do processo seletivo. Muito bem, Jaque. Só um pequeno comentário também antes da próxima pergunta. Pessoal, no chat está o link para a solicitação do certificado, tá bem? Algumas pessoas questionaram como que isso ia funcionar. Se inscrevam no formulário de solicitação, que logo menos a gente vai estar entrando em contato, porque a gente ainda tem mais evento para rolar para fazer certificado para todo mundo. Bom, tem uma pergunta aqui do Victor, que ele está falando assim, que atualmente tem empresas fazendo entrevistas de emprego online, dada a nova realidade, né? E aí a diferença entre entrevistas presenciais e online, porque para ele parece ser mais tranquilo as online. Então, eu falo por mim, tá? Já que a sua conexão deu uma travadinha de novo. Agora acho que tá melhor. Oi? Agora eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Eu sou suspeita, né, gente? Eu adoro entrevista virtual, adoro fazer o processo seletivo virtual. Eu acho que até dinâmica de grupo, sério, sai muitos aprendizados e você consegue enxergar muito bem as pessoas, o que cada um fala. Eu gosto bastante de virtual. Inclusive, onde eu trabalho, né, a gente não... Foi raras as vezes que a gente fez presencial, e são só algumas partes do processo seletivo, né? Então, o que é bacana no virtual? Que você tem mais controle, você tem controle do que está perto de você, você tem controle, você pode deixar o seu currículo do seu lado, você pode deixar o seu elevator pitch escrito perto de você, claro, você não pode ler, ficar fixo lá na leitura, você tem que prestar atenção no que o recrutador está falando, mas você pode sim ter esse controle maior. Então, até mesmo para quem está sendo candidato, né, dessa entrevista, é muito melhor por se sentir mais no controle. Mas tem essa diferença, que você não consegue ver a pessoa por um todo, você não consegue ver tanto as questões corporais dela, mas de qualidade, gente, eu sou bem suspeita porque eu gosto muito e eu acho que não interfere tanto nessa questão, não. Eu acho que tem bons resultados em entrevista virtual, viu? Eu também acho, eu acho bem mais prático, na verdade, a entrevista virtual. Não tem todo aquele problema, né, do caminho de chegar atrasado, é bem mais tranquilo. Isso é ótimo, né? Sim. A próxima pergunta é da Fernanda Queiroz. Ela disse que por muitas vezes recebeu contato de recrutadores via LinkedIn para vagas que ela não tem interesse. E ela queria saber se tem alguma best practice para esse tipo de interação. Tipo, trata-se simplesmente de sinalizar a falta de interesse, agradecer o contato ou... Isso, só faça isso, gente. Se não faz sentido pra você, fala, olha, muito obrigada, mas eu tô feliz onde eu tô hoje. Muito obrigada, mas eu não tenho interesse no momento. Nunca trate mal um recrutador, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje ele tá numa empresa e amanhã ele pode estar em outra empresa e você vai se candidatar para essa outra empresa e pode ser que ele lembre de você. Então tome muito cuidado, gente. Seja educado, independente se é uma abordagem inicial, porque quem trata mal o recrutador fica gravado na mente, gente. Ele não esquece, você pode ter certeza que não esquece. Então, trate bem por via das dúvidas, fale com educação. Olha, muito obrigada, agradeço a oportunidade, mas no momento não estou em busca de novas experiências. Ok, Jaque. A próxima pergunta é do Paulo. Ele quer saber se, no caso do envio de um agradecimento ao entrevistador, se você teria alguma dica ou basta enviar uma nota de agradecimento simples. Agradecimento do quê, Paulo? Eu acho que eu não entendi muito esse agradecimento de te convidar para uma etapa, agradecer depois de uma entrevista.
pela entrevista, você vai agradecer na hora que você estiver falando com ele. Então, por exemplo, eu tô falando aqui com vocês e eu sou o candidato. Eu vou falar assim, olha, no final, e eu já queria agradecer muito por essa oportunidade de ter tido contato com você, né? Mesmo estando só nesse momento, eu já quero agradecer pelo processo seletivo e por ter sido considerada uma candidata. Você não vai mandar depois um e-mail para ele agradecendo ou mandar uma mensagem no LinkedIn, né? Até porque tome muito cuidado de ficar mandando mensagem direto pro recrutador, porque às vezes enche o saco, ele fica tipo, ai, tá, não aguento mais esse candidato mandando a mesma mensagem, né? Então tome muito cuidado com isso. Ok. Bom, só um instante aqui. Por hora é a nossa última pergunta, mas o tempo ainda permite fazer outras caso alguém queira, tá bom? A Júlia Andrade pergunta assim: em algumas empresas, uma das etapas de seleção é o envio de um vídeo de apresentação. O elevator pitch pode ser usado nesse vídeo? Pode, gente, pode sim. O elevator pitch ele pode ser usado nesse momento, porque ele vai ser avaliado, né? Como você fala sobre você. Então você pode usar. Claro que se você quiser fazer algo mais breve, até às vezes pelo tempo, dependendo da plataforma, você só consegue subir 1 minuto. Então você pode readequar o seu pitch, né? Então também tem isso. Quanto mais tempo você tiver, mais aprofundado você vai poder fazer o seu pitch. Quanto menos tempo você vai conseguir estruturar e falar, então você tem que resumir. Então faça esse treino de fazer um pitch de 5 minutos, depois de 3, de 2 e de 1, para você conseguir praticar em todos os níveis. Certo, então. Bom, Jaque, por hora as perguntas não tem mais. Já tem um pessoal agradecendo aí a organização, a palestrante, um trabalho muito legal. Bom, então recapitulando, o link do formulário está aí, é só vocês pesquisarem um pouquinho aí que ele aparece. Eu estou acabando de enviar no chat mais uma vez, caso alguém tenha perdido, nossas redes sociais, tá? Os próximos eventos vão ser anunciados por lá sem erro. E aí eu queria fazer um pedido para vocês, não se acanhem, liguem as câmeras para a gente fazer um print bem legal, para contar a presença de todos vocês, agradecer também, para fazer uma coisa bem bonita. E, Mati, só para falar, não esqueçam, gente, que quem chegar lá da consultoria e tiver falado vindo pet, fala que eu vou dar um desconto de 10%, tá? Sobre qualquer produto, então é só me mandar mensagem. Certo, gente? Pode ir ligando aí. Vamos tirar daqui a pouco. Aproveitando que eu tô vendo. Essa coisa de online é muito engraçada, né? A gente vê os rostinhos que estavam por trás aí. Muito obrigado, gente, a presença. Eu vou tirar o Muito print obrigada. em instante, só 1 minuto. E foi, pessoal. Bom, o Pet ADM agradece a todos. Primeiramente, Jaqueline, obrigado pela presença. Pessoal, corram lá no descontinho da Jaque. E a gente vai entrar em contato com vocês para marcar as próximas, tá bom, pessoal? Uma boa tarde a todos. Nosso, mais uma vez, muito obrigado. Se cuidem. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.